Então, vamos lá. E aí, voltando, né? Então, tá essa coisa do Arthur Lira de ministro, não é ministro e tal. E aí, por falar em Arthur Lira, tá? Ele vai ter que optar agora, basicamente, por duas situações. Ou assume o ministério, se torna ministro do governo, ou indica alguém e fica na Câmara dos Deputados, meio que liderando o centrão ali, do chão da casa. Eu achei engraçado quando ele usou essa expressão, porque eu já vi usando aqui, né? Mas ele usou também. De repente, assistiu algum vídeo meu falando dele, vai saber. Somos vizinhos, né? Moramos na mesma cidade. Do chão da casa. Na hipótese 1, de ele assumir o ministério, ele vai ganhar uma caneta para chamar de sua, né? Para chamar de, para dizer que é dele, tal, ali. Vai ter um poder de barganha, inclusive, com parlamentares do centro de forma mais direta, né? Tá ali executando obra, por isso que não adianta dar um ministro mais político para ele, assim, que eu acho que ele não topa nenhum. Salvo se fosse isso, não vai rolar, seria Casa Civil, enfim. Tirando isso, não, porque aí na Casa Civil é meio que você manda no governo todo, né? Você está gerenciando tudo ali. Dele ter uma caneta na mão dele. Mas aí acontece que ele será alvo da mídia, da hegemônica, da independente, progressista, da fofoca do WhatsApp, de tudo, todo santo dia. Todo santo dia, ele será alvo da imprensa. Criará um mal-estar, tanto para ele, quanto para o governo. Então, essa é uma alternativa que ele tem. Ele tem muita costa larga, tá? Ele tem um couro duro. O couro dele é grosso, ele aguenta porrada. Então, mas não é a situação mais tão confortável assim como muita gente possa parecer. A outra é ele indica alguém dele para algum ministério e ele segue na Câmara dos Deputados fazendo ali uma sombrinha para o Hugo Mota e muito colado com os parlamentares do Centrão, mantendo ali até aquela coisa de que é o olho do dono que engorda o gado, então ele ali colado nos deputados. Só que essa é uma brincadeira que o Hugo Mota não quer. Saiu aqui hoje, na coluna do Igor Gadelha, o futuro presidente da Câmara dos Deputados atua para tirar Lira de sua sombra. Prestes a ser eleito presidente da Câmara, Hugo Mota trabalha para emplacar seu padrinho, né, Arthur Lira, como ministro do governo Lula. Tem aquela coisa do rei morto, reposto. Né? Existe essa coisa do rei morto, reposto. Só que se o rei morto estiver ali perambulando igual um zumbi, vai ficar sempre o comparativo, vai estar muito mais evidenciado ali. E aí o Arthur Lira tem muito acesso ao Planalto. Né? E o Mota vai ter que conquistar muito esse acesso. Terá muito facilitado por ser o presidente da Câmara de Deputados, mas vai ter uma disputa ali. Então, o Mota não quer o Lira lá colado nele. Não quer o Lira colado nele. Tá correto, tá certo. Eu também não ia querer, não. Fosse o Hugo Mota. Agora, na minha avaliação, eu fosse o Arthur Lira, eu optaria pela segunda hipótese, tá? Eu indicaria alguém da minha confiança para o ministério, indicaria alguém, e ficaria ali na Câmara, coladinho nos deputados ali, como se fosse uma sombra tenebrosa, barganhando, inclusive, com o governo, etc., as votações dos deputados ali. Podia barganhar até um status de liderança qualquer ali. Tá? Tem um super bloco, né, com o PP, um monte de partido lá também, então ele pode ser o líder desse bloco, ou até líder do governo. Vai ser o ministério e ele com o ministério dele, né? E é isso que a gente precisa entender, gente. Mas isso que vai contar é o que vai ser melhor para ele para garantir a sua eleição para o Senado, tá? Para o Senado. E, evidentemente, ajeitar ali os aliados mais leais a ele ali e tal, até porque uma andorinha só não faz verão, então tem que ter uns amigos ali com ele ali, evidentemente, né?
Não adianta ser o lobo solitário. Hoje, nesse momento, o Arthur Lira basicamente só se mexe agora para garantir a sua eleição ao Senado. Que fosse hoje, né, fazer essa coisa do Lula, que a eleição não, enfim, se a eleição para o Senado fosse hoje, Arthur Lira estaria eleito senador por Alagoas. Se a eleição fosse hoje. Inclusive, esse fato dessa coisa de ele se mexer, sempre pensando no Senado, nessas movimentações tem até reaproximação com o senador Renan Calheiros, que seria, se a eleição fosse hoje, o outro senador eleito por Alagoas. E essa reaproximação dos dois, eu já venho cantando aqui até há muito tempo. E quando isso se tornar público, se vier a ser uma coisa formal, vai ter um monte de gente chocada por aí. Mas vocês, meus amigos e minhas amigas que estão sempre por aqui, não precisam se chocar com isso, assim como a reunião do Copom do Galípolo ontem. Né? Eu cansei de falar aqui o que é que ia acontecer. Há 5 meses eu disse que ia acontecer agora. Né? E aconteceu. Então, a gente tem aqui essa reaproximação. Por exemplo, sinais agora só desse mês, tá? Só as coisinhas desse mês. O Arthur Lira e o Renan acordaram para eleger o presidente da Associação dos Municípios Alagoanos, que é a Associação dos Prefeitos Alagoanos, tá? Eles acordaram e elegeram o presidente da AMA, Associação dos Municípios Alagoanos, o Marcelo Beltrão, prefeito de Cururipe. Tá? O Marcelo Beltrão era do MDB, foi para o PP e voltou agora, né, nesta semana, para o MDB. Os dois senadores do Marcelo Beltrão são Arthur Lira e Renan Calheiros. Tá? Então, a gente está vendo aí sinais. Há sinais. Dito isso, há uma outra coisa também que saiu nesta semana. Há toda uma movimentação local aqui em torno das eleições de 2026. Evidentemente que há. Né? Então, dito isso, o grupo do governador Paulo Dantas, que em grande medida, essencialmente do mesmo do Renan Calheiros, para além do partido, né? Porque o governador Paulo Dantas, ele é do MDB, mas ele tem o PSB na mão, o PSB do Alckmin. A filha dele é a presidente do PSB em Alagoas, mas ele continua no MDB. Então, o grupo do governador, ou seja, que é o entorno mais próximo do governador ali, que aí tem muito peso na Assembleia Legislativa, especialmente como presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Marcelo Vitor, que também é do MDB, já admite uma aliança com o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, o JHC. Prefeito de Maceió, que em breve deixará o PL de Alagoas, partido ao qual preside, muito em breve, tá? Ou com o Lira, né? Ele está tratando o Lira e o JHC, o grupo do governador, trata os dois como um grupo. Ele não chega a ser bem o grupo, não, tá? Mas como fosse um grupo, né? Que abre ou para o JHC ou para o Arthur Lira uma vaga no Senado. Para fazer a dobrada formal, oficial, né? Por coligação. Ok? Então, já abre aí. Mas antes disso, alguns dias antes de sair esta notícia, tivemos uma fala do próprio senador Renan Calheiros, durante um ato de filiação ao MDB de mais 3 prefeitos vindos do PP. Mas estes vindos do PP continuam votando no Arthur Lira para o Senado. Entre esses 3 estava o Marcelo Beltrão, recém-eleito presidente da AMA, da Associação dos Municípios Alagoanos. E o que foi que o Renan disse? Renan não fecha as portas para um entendimento com o Arthur Lira. Está aberta
a possibilidade de uma aliança eleitoral com o Arthur Lira. Tá aí. Entre outras questões, tá? E isso também se dá, até porque a relação do Arthur Lira com o prefeito de Maceió não é das melhores. Eles não ficam brigando, se estapeando no meio da rua, nada que valha, mas não é das melhores. Aparentemente, os acordos que eles fizeram, enfim, não deu muito certo. Há um reclame de ponta a ponta, aqui e acolá, né? E já há muito desentendimento. Eles tiveram antes da eleição municipal, estavam meio afastados ali, porque o Arthur Lira prometeu rios e rios de dinheiro, não chegou. O JHC prometeu algumas secretarias ali mais robustecidas para o grupo dele, e isso também não aconteceu. Então, voltaram para a eleição e já estão meio que de mal de novo, né? Arthur Lira e JHC já não falam a mesma linguagem e podem romper. Essa aqui é uma notícia dada pelo jornalista Edivaldo Júnior, de 13 de janeiro desse ano. Ou seja, há 2 semanas atrás. Então, e aí, se o Arthur Lira se afasta de JHC, os calheiros se aproximam. O JHC, por outra vez, tenta se aproximar do Lula. Essa coisa de sair do PL é para ir para um partido da base do Lula. No começo se falava do PSD, do Kassab, mas o PSD já vetou, porque hoje a principal figura do PSD é o ex-prefeito e atual vereador de Maceió, eleito agora, Rui Palmeira, que tem problemas pessoais com o JHC, no debate eleitoral, inclusive, na reeleição do Rui, nas vezes que disputaram, assim, era nítida a raiva que o Rui sente do JHC. E do Rodrigo Cunha, que é o vice do JHC. Então, não deu. JHC tentou voltar ao PSB do Geraldo Alckmin. O JHC era do PSB. Do primeiro para o segundo turno de 2022, mudou para o PL, porque Bolsonaro venceu as eleições em Maceió, foi mais votado em Maceió naquele primeiro turno. Então, ele mudou para dar aquela aproximada no eleitorado maceiense. Tá? Se ele soubesse, tivesse certeza que Lula venceria aquela eleição, ele teria continuado no PSB, ok? Então, ele foi para o PL. E agora ele tentou voltar para o PSB e também não deu, porque o PSB é do governador do estado aqui. Então, ele está sem partido, mas ele está ali, ó, vai voar do PL já. E quando isso acontecer, farei um vídeo aqui no canal, evidentemente, inclusive com algum tom de deboche, porque eu estou dizendo isso há muito tempo e sempre vem algum biruliro abestalhado me esculhambar aqui nos comentários aqui desta plataforma, dessa Big Tech global. Então é isso. O Lira mais próximo do Lula, do governo Lula, ele ajuda numa arrumação do tabuleiro eleitoral aqui e de uma arrumação do tabuleiro nacional também. Porque que pede o Ciro Nogueira falar um monte de lorota dando entrevista e aí o Arthur Lira tem muita influência no PP, tá? E aí, gente, é outra coisa que é preciso entender, que todos esses partidos do Centrão, todos eles, e eu estou colocando o MDB na roda, independente da posição nacional que esses partidos venham adotar, independente, apoiar o Lula, não ser Lula, etc., esses partidos não terão suas lideranças nos estados blocadas com essa posição nacional. Não terá. Vai ter estado que vai seguir, vai ter estado que não vai seguir. Ok? Em 2022, por exemplo, o MDB lançou a Simone Tebet. O MDB alagoano apoiou Lula. Não podia pedir voto para o Lula abertamente no primeiro turno, por conta da legislação eleitoral. Mas apoiou Lula. O MDB do Rio Grande do Sul apoiou Bolsonaro. Também não podia aparecer na TV, etc., falando no Bolsonaro no primeiro turno. Entendeu? Então, assim, isso vale para o PP, isso vale para o PSD, vale para os republicanos, vale para o Podemos, vale para o União Brasil, vale para todas essas siglas ocas de formatação ideológica
do que a gente concerne formatação ideológica, esse raciocínio vale para todas, né? Para todas essas siglas aí.